Maravilha, minha gente. Professor Marco Luciano aqui com você, para a gente falar um pouquinho sobre os conceitos de estatística relativa à organização dos dados estatísticos. É muito importante você reconhecer que dados, de que maneira o dado está chegando para você calcular aquilo que as questões estão pedindo e também pode aparecer de forma teórica. Vamos jogar lá no slide para a gente poder fazer os comentários. Vamos lá. Piloto de estatística, professor Marco Luciano. Está aí a organização dos dados estatísticos dentro de estatística descritiva, tá, galera? Dados estatísticos são todas as informações levantadas, coletadas, que serviram como base para o estudo e análise estatística, e que chamaremos de dados, tá certo? Então, o dado é aquele tipo de informação que você tem, beleza? Então, você está fazendo estudo estatístico sobre peso, então você vai ter dados relativos aos pesos, ao nome da pessoa, então tudo isso aí são dados, aonde é que mora, são dados. Esses dados é que importam para a estatística, é onde a pesquisa vai ser realizada. E aí você vai ter os dados que podem aparecer de algumas formas. A princípio, você vai ter dados que são não tabulados e dados que são tabulados. Os que estão fora de uma tabela e os que estão dentro de uma tabela. Só para relembrar, dados não tabulados, você vai dividir em dois aspectos, em duas características. Dados brutos e raw. O que é que são dados brutos? Vamos lá. Dados brutos, tem aqui dados não tabulados, dados que não foram lançados numa tabela, e são divididos em, olha só, dados brutos. São os dados inicialmente coletados e que ainda não foram organizados. Ou seja, os dados não passaram por nenhuma organização ainda. Então, de maneira muito breve, está aqui um exemplo de uma situação, tá? De um curso ABC, 20 alunos da disciplina estatística, e aí tem as notas atribuídas. Repare que essas notas estão aparecendo totalmente desorganizadas e fora de uma tabela. Então, esses dados, por estarem fora de uma tabela, são chamados de dados não tabulados. Como eles não foram ainda organizados, são chamados de dados brutos, beleza? Então, dados brutos são aqueles que você simplesmente fez a coleta. Quando você faz a coleta, você não espera que os dados já apareçam de maneira organizada, beleza? Então, dados brutos está relacionado a isso. Aí vem o raw. O que é o raw? Continua ainda fora da tabela, beleza? Só que aí os dados já sofrem uma organização em ordem crescente ou decrescente. Só tome cuidado com isso. Ordem crescente ou decrescente. Então já é uma primeira organização, mas ainda fora da tabela. Repare aquele mesmo exemplo, ó, todo mundo aqui, ó, já ordenado. No caso aqui, esse raw está em ordem crescente. Beleza, galera? Maravilha. E aí você tem aí um cara no meio. Já já você vai entender o que é que eu estou chamando de meio. É o chamado diagrama de ramos e folhas. Pode aparecer na prova, mas de várias maneiras o diagrama de ramos e folhas pode aparecer. Mas o importante é que você tenha uma ideia. Vamos lá. É uma forma para descrever, resumir uma distribuição de números de uma amostra ou população através dos próprios números. O processo mostrado a seguir é chamado de diagrama de ramos e folhas e foi criado por John Tukey. Acho que é Tukey. Vamos lá. Para construir o diagrama de ramos e folhas, seguimos os seguintes passos. Separar o número em duas partes. Uma parte é o algarismo das unidades e a segunda parte é o restante do número. O algarismo das unidades, ó, são as folhas. O restante de cada número são os ramos. Como é sempre mais fácil, descrever por meio de um exemplo. Então eu coloquei aqui, repare, 40 notas. Essas notas aqui, ó, chegam no máximo a 100. E os dados estão totalmente aqui, ó, de forma desordenada. Coloquei os dados na forma de raw, beleza, ó, os dados agora estão na forma de raw. E aí eu tenho condição de construir. E aí a gente vai construir duas colunas. Quais são as colunas? A gente vai começar pelo ramo. A primeira coluna é construída com o primeiro algarismo dos números, dezenas ou centenas. Ó, primeiro ou primeiros. Lembre que você vai separar a unidade para formar a folha. Nos ramos não aparecem os algarismos das unidades. Então a coluna dos ramos está aqui. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 10. São os ramos. Quando eu a esses ramos associar o algarismo das unidades, o que é que eu vou ler aqui? Ó? 43, 45, 49. Vamos pegar aqui o 9, ó. O ramo 9 tem as folhas 4, 4, 6, 6, ó.
O 94 aparece 3 vezes e o 96 aparece 2 vezes. Então, isso é que é o diagrama de ramos e folhas. Ele serve para apresentar uma distribuição para que você consiga analisar uma distribuição. Beleza? Uma população ou uma amostra. Então, quando você olhar isso aqui na sua prova, você tem que lembrar que essas folhas estão apresentando para você as unidades. E esses ramos aqui vão pegar os primeiros algarismos dos números. Que algarismos são esses? Dezena, centena e por aí vai. Beleza? Fique bem atento a isso. Olha esse último aqui, ó, o 100. O 100 ele tem 2 algarismos no ramo, dezena e centena. Mas quem foi que veio para a folha? A unidade. Fique atento a isso, por favor. Aí você vai me perguntar, Marco, e o diagrama de ramos e folhas, ele é o quê? Ele é dado tabulado ou é dado não tabulado? Por incrível que pareça, os livros não dizem. Só dizem que ele é uma representação, ok? Eu consideraria ele um meio entre os dados não tabulados e os dados tabulados. Essa pergunta nunca foi feita. Agora a gente começa a ver os dados tabulados. O nome já diz, dados tabulados são aqueles que o quê? Que os dados estão inseridos em uma tabela. Beleza? Então você insere os dados numa tabela. De maneira muito tranquila aqui, ó, é a condensação de todos os elementos em uma tabela. Beleza? São conhecidas, e aí fique bem atento a essa observação aqui, como distribuição de frequências, ou também tabelas de frequência. Então, o que você estiver olhando de tabela está associado à distribuição de frequências. Basicamente, são utilizados para ter uma ideia quantitativa sobre a distribuição de dados, ou seja, como os dados se manifestam. A gente tem 2 situações a estudar. Vamos lá. Você tem a tabela de dados individuais, de maneira muito tranquila. Tabela de dados individuais, cada elemento estará associado diretamente à quantidade de vezes que ele aparece. Deixa eu já colocar um exemplo aqui para você. Repare, ó. Daquele exemplo dos 20 alunos do curso ABC, você tem aqui, ó, o 0 aparecendo uma vez, o 1 aparecendo uma vez, o 2 aparecendo uma vez, o 3 aparecendo uma vez, o 4 aparecendo 4 vezes, o 5 vezes, o 6 2 vezes. Ou seja, isso é uma tabela de dados organizado de maneira individual. Quero chamar a atenção de uma coisa, ó. O que está aqui do lado esquerdo é a sua variável. O que está aqui do lado direito é a frequência. Beleza? Fique sempre associado a isso. Lado esquerdo da tabela é a variável, é aquilo que foi estudado. Lado direito da tabela é a frequência. Beleza? Então essa é a ideia da tabela de dados individuais. Cada elemento estará diretamente associado à sua respectiva frequência. E aí você tem um outro tipo de tabela, que é a chamada tabela por intervalo de classe. O que é um intervalo de classe? Você vai agrupar elementos dentro de um subconjunto, de uma subdivisão. Então vamos imaginar assim, ó, de 0 a 10, beleza? Aí você consegue, ao invés de você colocar 0, 1, 2, 3, você não, vai fazer assim, ó, um grupo de 0 a 2, um grupo de 2 a 4, um grupo de 4 a 6. Cada grupo desse é o que a gente chama de intervalo de classe. Então esse intervalo de classe serve para quê? Para que você agrupe elementos, ou seja, você vai ter ali informação de uma maneira tal mais condensada do que a tabela de dados individuais. Qual é a vantagem e desvantagem de uma? Na tabela de dados individuais ela pode ficar um pouco grande, mas você não tem perda de informação. Já na tabela por intervalos de classe, como você condensa, você tem ali uma perda de informação. Então, vamos imaginar, de 4 a 6 tem 10 elementos. Mas quantos tem o valor 5,5? Você não sabe. Você perde essa informação, o que não acontece na tabela de dados individuais. Então, a diferença é essa. A tabela por intervalos de classe, há uma perda de informação. Vamos dar aqui prosseguimento. E aí a gente colocou aqui um exemplo, né? Na faculdade X, o professor de cálculo 1 aplica um teste, agora com 60 alunos. E aí a gente coloca a arrumação em dados brutos e depois a gente faz a distribuição de frequências. Tá aí, ó. Tudo que está aqui está no formato de dados brutos. Não tem nenhuma organização aí. Poderia colocar depois na forma de rol, mas eu já coloco aqui para você. Opa, eu dei um saltinho aqui. Repare como é que ficou as notas. Tá vendo aqui os intervalos de classe, ó, de 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8, de 8 a 10. E depois as frequências. De 0 a 2 tem 10 elementos, de 2 a 4 tem 13 elementos. E aqui o que eu falei. Se alguém tirou a nota 2,7, você não consegue ver aqui quantos tem essa nota 2,7. É aí que tem a perda de informação, beleza? Mas isso não vai
atrapalhar o cálculo de média, moda, mediana, que são os elementos importantes. O total de elementos 60. Vamos prosseguir aqui. Isso aqui que eu vou fazer com você é bem rápido. Normalmente isso aqui não vai aparecer em prova, se aparecer de forma teórica, que é a construção de uma distribuição de frequências por classe. Só quero que você guarde o seguinte, tem coisa aqui que já foi perguntada em prova, então vamos falar de maneira tranquila. Classe é cada um dos grupos ou intervalos obtidos a partir do conjunto de dados. É a subdivisão do conjunto maior em partes menores, em intervalos menores. Limites do intervalo de classe são os extremos, limite inferior, limite superior. E aí você tem os tipos de intervalo. Você tem 4 tipos de intervalos básicos. Você tem o intervalo todo fechado, você tem o intervalo todo aberto, você tem ele fechado à esquerda e aberto à direita, ou aberto à esquerda e fechado à direita. E aí você tem várias formas de representar o intervalo. Pode ser colchete, pode ser por parênteses ou pode ser pelos traços. Repare que quando tiver esse traço assim, vertical, significa que o elemento está fechado. E aí, ó, fechado à esquerda, aberto à direita, beleza? Que também poderia ser assim. Ó, poderia ser assim, ou poderia ainda ser assim. Se o colchete estiver virado para fora, significa que está aberto. Então, essa é a ideia inicial dos tipos de intervalo. A amplitude dos intervalos de classe. A amplitude é a diferença entre o limite superior e o limite inferior. Fique atento a isso. Uma coisa que é importante, as amplitudes não precisam ser constantes. O normal é você encontrar intervalos, uma tabela com amplitudes constantes. Mas não é obrigado. Você pode ter intervalos com amplitudes, cada intervalo com amplitudes diferentes. Então, por exemplo, na tabela que a gente utilizou, a amplitude era 2, de 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6. Mas a gente poderia fazer uma amplitude de maneira diferente. Poderia fazer, por exemplo, de 0 a 2, de 2 a 5 e de 5 a 10. Está ali a tabela. Pode representar assim, Marco? Pode, não tem problema. O que não pode estar afirmado na questão é que a amplitude de cada intervalo tem que ser constante. Isso não tem essa regra na estatística. Ela pode ser toda constante, mas não é obrigada a ser. Então você pode ter amplitude que seja ou não constante, beleza? Vamos lá. A amplitude total é a diferença entre o maior e o menor valor do conjunto, beleza? No caso, o intervalo de classe é o limite superior máximo e a diferença do limite superior máximo e o limite superior mínimo. Tranquilo isso daqui. O ponto médio de classe, esse cara é extremamente importante. Ele é a média aritmética entre o limite superior e o limite inferior de cada classe. É por isso que você tem que tomar cuidado se as amplitudes são ou não constantes na tabela que você está olhando. Se a amplitude for constante, beleza. Você vai ter ali que o ponto médio, tá? Calculou um, você vai ter como calcular todos os outros rapidamente. Depois eu vou falar disso. Mas quando você tem amplitudes diferentes, você vai calcular uma a uma. Beleza? Amplitude dos intervalos de classe, uma a uma. E ele é muito utilizado, ó, para o cálculo de certas medidas, média, desvio padrão. Fique bem atento. Esse é um cara importantíssimo. E, teoricamente, já foi cobrado também em prova. Vamos fazer uma questão para a gente poder dar uma resumida, né? Vamos falar aqui. Repare o seguinte, galera. Considerando que a tabela acima, no caso abaixo, né, mostra o tempo em minutos gasto para a realização das auditorias de 6 balanços contábeis, assinale a opção a respeito de medidas de variabilidade. A amplitude total, que representa a diferença entre as observações nas extremidades do conjunto de dados, foi igual a 30. Então, a amplitude total, ela vai ser quem? O maior valor menos o menor valor observado. Qual foi o maior valor observado de tempo? O maior valor observado foi o 90. E o menor valor observado foi qual? 30. Então, é 90 menos 30. Então, essa amplitude total é igual a quanto? A 60. No caso, ela vai seguir a mesma medida, 60 minutos, né? Está em minutos. E aí, vamos lá. Marco. Então, o item está o quê? O item está errado. Beleza? O item está errado. Qual é o ponto que eu quero chamar a atenção aqui? Ela é uma medida de variabilidade, só rapidinho aqui. Amplitude total é uma medida de dispersão. Beleza? Se isso for perguntado a você, pode anotar. Amplitude total é medida de dispersão. E ela faz parte da construção da tabela.
Beleza? Então, o item está errado porque a diferença seria 60. Amplitude total. Julgue o seguinte item. O diagrama de ramos e folhas, né? Mas o ramo e folhas, acho que está faltando aqui, mas se não tiver, depois eu vou olhar. É uma ferramenta exploratória que, além de servir para ordenar um pequeno conjunto de dados, permite destacar a forma de sua distribuição. Sim, você consegue ter uma ideia de como a distribuição se comporta, tá certo? O diagrama de ramos e folhas, ele lhe dá essa visão, tá certo? Você depois vai entender o que é a forma da distribuição. Você tem ideia se ela é simétrica, assimétrica, esse tipo de coisa. Mas o que eu quero que você perceba é, olha a definição. Serve para ordenar? Serve. Não esqueça disso. O diagrama de ramos e folhas, ele ajuda a ordenar. Repare que quando você vai fazer o diagrama de ramos e folhas, você pode colocar os dados brutos na forma de rol, ó, já ordenou, e depois você coloca a separação entre ramos e folhas, as folhas sendo o algarismo das unidades. Então ali é uma ordenação e você consegue ter uma visualização de como é que funciona aquela distribuição. Dá para você ter uma noção sobre ela. O item está perfeito. Deixa eu ver se tem mais alguma questão. A gente fecha por aqui. Forte abraço, tudo de bom, galera.